Olá pessoal, bem-vindos ao MMDcast, o videocast da MMD Advogados. Inaugurando o nosso videocast, iremos falar sobre sucessão empresarial, com o tema de geração para geração. Hoje escolhemos esse tema porque a gente sempre vê as empresas pensando em como perpetuar o seu negócio, em como torná-lo de uma maneira que se passe de geração para geração de uma forma mais projetada, mais planejada e que perpetue ao longo dos anos. E com isso, né, com todo esse planejamento, vem também os grandes desafios das empresas. E para falar um pouco desses desafios, dessas experiências, hoje trouxemos dois convidados, que é o seu Paulo, fundador de uma das empresas aqui do segmento de combustíveis. Bem-vindo, Paulo. Obrigado. E a Ana Clara, que é sua filha da segunda geração, que também já está no negócio. Obrigada. Então, vamos falar um pouquinho sobre como está sendo a experiência de vocês trabalhando a questão sucessória. Paulo, nos conte um pouquinho de como vocês começaram a pensar na questão do planejamento sucessório de vocês. Então, Fernanda, mais uma vez, bom dia. A gente começou esse trabalho lá em 2003, começamos com o planejamento patrimonial na época, né? Nós somos uma empresa de 4 irmãos sócios, então a gente começou a construir então, o nosso planejamento patrimonial e, por consequência, a gente fez o acordo de acionistas, já prevendo na época lá todos os combinados, né? A gente colocou no acordo de sócios, né? De acionistas, e aí a gente definiu uma data de aposentadoria para nós, 4 irmãos, né? Com uma data limite. E na verdade, esse trabalho todo começou lá atrás, em 2003, e porém, essa data que a gente definiu, acabou acontecendo algumas coisas diferentes, né? Por exemplo, o meu irmão mais velho acabou adoecendo, né? Então teve que se afastar do negócio por consequência da doença. Aí também tem a questão pessoal de cada um. Então cada um começou a refletir, a programar a sua possível aposentadoria, né? Então esse foi mais ou menos o nosso processo, né? Que a gente vem conduzindo até então. Uhum. Vocês são em 4 fundadores, né? E da segunda geração, são quantos familiares? Quantos estão participando no negócio hoje? Estão no negócio? Outros seguiram outros caminhos? Como é que está sendo isso lá na empresa? Então, nós somos 4 fundadores, irmãos, e são 7 primos, então, da segunda geração. Dos primos, 5 passaram pela empresa, dos quais ainda 2 permanecem, que é a Ana, que está aqui conosco hoje, e o Paulo, filho, e os outros 3 primos, então, tiveram uma participação bastante importante naquele momento que passaram pela empresa e seguiram seus caminhos, né? Na verdade, essa questão de sucessão e de desejo, às vezes, dos pais, né? Mas cada um tem os seus planos, tem os seus desejos e os seus planos profissionais, pessoais, né? Um exemplo, no nosso caso, um deles, né, um dos primos, tinha um sonho e sempre o olho brilhava para a questão política, e ele seguiu uma carreira política, então, e bem sucedida, foi 3 vezes deputado estadual, está no 2º mandato de deputado federal. Então a gente respeitou, que a gente se respeita muito, né, e a gente quer cumprir os combinados, né? Eu acho que isso é o bacana em uma sociedade, né? Ter bem alinhado, né, as expectativas da família com as expectativas dos herdeiros, dos sucessores, né? E trabalhar isso de uma maneira bem transparente, né? Acho que é nessa Perfeito. linha mesmo. E quando a gente fala de sucessores, né, a gente tem que realmente querer o sucessor, o jovem que está vindo, ele tem que querer assumir desafios que na verdade, o desafio do dia a dia ele é muito duro, é muito pesado, né, numa empresa, né? Então ele tem que querer e também tem que estar preparado, né? Tem que ter toda uma trajetória de formação, né? Estar preparado para poder assumir o negócio, né? E a gente conseguiu desenhar isso muito bem lá e graças a Deus está indo muito bem. Está muito feliz por isso, né? Que bom, que bom. E Ana, nos conte um pouquinho como é que está sendo então a sua trajetória lá dentro, né, da empresa, já nessa jornada de sucessão. Olá, então, obrigado pelo convite, Fernanda, de estar aqui, então, conversando um pouquinho sobre esse tema que a gente está vivendo já faz um tempo, né? Então, a gente está aí numa jornada e acho que essa jornada, ela não se encerra, né? Ela vai mudando de fase, mas ela é sempre um desafio. Hoje fazem 8 anos na Agricopel, então, né, na empresa da família.
passei por uma experiência no mercado antes de vir para o negócio. Eu acho que isso foi super relevante para a minha formação e para a minha trajetória e para o que a gente vem construindo hoje lá, ter vivido também uma realidade de mercado. O processo lá na Agricopel de sucessão mais formal, assim, que o Paulo olhou e falou, não, agora eu quero parar. Ele começou fazem 5 anos, esse é o 6º ano. Sim. E aí a gente passou por várias fases, né? Começando pelo um assessment, entender, fazer essa avaliação é muito importante. Acho que um processo de autoconsciência, ele é o início de tudo. Indo ao encontro do que o Paulo falou, tanto de entender as motivações pessoais, eu realmente quero isso, esse é um desafio que eu quero para minha vida, é uma escolha bem relevante nesse processo. E aí o autoconhecimento, de entender limites, oportunidades, a consciência do desafio, do tamanho do desafio, vem sendo muito importante nesse processo. E aí um plano de desenvolvimento individual muito estruturado, a gente vem trabalhando isso já faz então 6 anos, vários ciclos de plano de desenvolvimento, e isso vem sendo bastante relevante para a nossa trajetória e para esse momento que a gente chega agora, esse ano de realmente passagem de bastão. E para isso acontecer, eu acho que é importante alguns elementos. E um deles é a disciplina para executar esse plano, né, de desenvolvimento, porque o dia a dia ele consome muita gente, então a gente tem que ter a disciplina de estar se desenvolvendo, estar num local de aprendizado, né, acho que a humildade para aprender, a gente aprende sempre, né, e a gente está aprendendo muito nesse processo, mas acho que esse processo de ter essa humildade de, não, eu preciso me colocar num local de aprendizado, é muito importante também. E aí o respeito pela anterioridade, eu acho que também é super relevante nesse processo, pelo olhar para a família, o que fez a gente chegar até aqui, então, com certeza a gente que está vindo numa 2ª geração ou 3ª, enfim, tem um legado para preservar, e o respeito a essa anterioridade, aos desafios anteriores é muito relevante também. E o olhar para fora também é super importante, né? A gente tem a realidade do negócio, ele puxa muito a gente para dentro o tempo inteiro, mas a gente tem que estar olhando para fora, conversando, trocando ideia, participando de alguns grupos, tendo rede de apoio, mentoria, porque isso faz a gente conseguir trazer coisas diferentes para o negócio também. Não, legal, Ana. E como foi falado, né, são 7 da 2ª geração, né, onde 2 Sim. estão no negócio, né? Como é que está sendo preparado também esses outros herdeiros que não estão no negócio hoje trabalhando, têm seus caminhos, né, projetados e bem planejados, né? Eles estão recebendo alguma preparação? Porque querendo ou não, por mais que não sejam sucessores do negócio, são sucessores de uma outra forma patrimonial também, Com né? certeza. Como é que está sendo trabalhado isso? Como é que vocês têm tido esse olhar com eles também? Então, a gente, dentro da governança, a gente criou todos os fóruns, então, para discutir, né? Que a gente tem conselho consultivo, então tem a gestão, são os executivos, né? Tem aí o conselho consultivo, o conselho de família, né? Então, a gente trabalha esses pontos, e também o conselho de sócios, a gente tem 3 fóruns, então, né? Então, a gente trabalha esses pontos nesses fóruns. E é de suma importância essa pergunta, Fernanda, e assim, o herdeiro ou futuro acionista do negócio, ele também tem que se preparar como acionista, como herdeiro, buscar conhecimento. Então a gente tem um programa também, a gente está incentivando então essas pessoas, os primos, né, os herdeiros, a se prepararem, fazer cursos, né, cursos de conselheiro, né, entendendo investimento, né, poder saber ler um balanço, né. Acho que é de extrema importância nessa preparação, né, ser um bom acionista, um bom herdeiro, que de certa forma remem para o mesmo norte, né, para o mesmo lugar, né. Acho que essa convivência harmoniosa e os papéis de cada membro, seja como executivo ou seja como herdeiro, tem que estar bem definido, né, e bem combinado, né, e as informações têm que ser muito fluidas. Eu acho que a gente está nessa jornada, como a Ana falou, né, então esse é um trabalho que não termina, né, então sempre a gente tem novas coisas, novos assuntos, novos temas para se aprender e poder discutir assim abertamente, mas o mais importante é um bom ambiente de discussão, de respeito, né, as pessoas terem interesse genuíno pela empresa, um interesse genuíno por querer estar fazendo parte de um grupo um grupo empresarial, seja familiar ou não, mas com os mesmos propósitos, os mesmos objetivos, né, para a gente poder caminhar cada vez mais e poder trazer a longevidade para o negócio, né. Acho que a Ana também pode complementar um pouquinho a minha fala sobre esse tema.
Não, acho que é o que o Paulo falou, é importante a gente definir esses fóruns de discussão. Acho que isso foi essencial no nosso processo. A gente implementou essa divisão de conselhos de sócio de família não faz muito tempo, foi mais recente. Tinha o consultivo na empresa, a gente tem desde 2017, ele roda muito bem. A maioria é membros independentes, então são 5 membros, sendo 2 da família e 3 independentes. E aí os fóruns de sócios e de família são muito importantes, então esses conselhos, e a gente organizar qual que é o papel de cada um e o que cada um vai tratar. Então essa divisão vem fazendo bastante sentido para nós e vem sendo muito produtiva, porque daí as discussões vão para a mesa certa, né? Porque numa empresa familiar a gente tem muitos papéis, muitos chapéus que a gente usa todos os dias. Mesmo quem está no negócio, por mais que a gente tenha uma visão de executivo e tenha um processo muito bem definido, as relações podem se misturar em alguns momentos. Então, ter o fórum definido para tratar de alguns temas é bem importante e vem sendo de extrema importância, como o Paulo falou, na nossa jornada. Legal. Esses canais, né, que é criado e que facilita muito a comunicação, né, e colocar cada um no seu papel, né? E eu acho que um ponto bem importante, Fernando, é o seguinte: geralmente nos acordos isso está previsto. Sim. Só que está escrito, mas tem que ser genuíno, né? Não é só estar escrito. Todos têm que estar com a mesma visão, né? Com o mesmo entendimento sobre os papéis, né? Isso é um trabalho bem difícil, que tem que estar todo momento relembrando, revisitando, revendo, né? Trazendo para discussão, porque senão acaba se perdendo, né? Tem-se o acordo, tem-se o combinado, mas às vezes as pessoas não cumprem. Eu acho que o importante é cumprir o combinado, o que está escrito. Esse é o ponto mais... Escrever é fácil. Sim. Né? Agora, no dia a dia, que é o mais importante, fazer valer o que está escrito. Exatamente, só fica mais um papel na gaveta, né? Sim, exatamente. E no dia a dia não é aplicado, né? Exatamente. Então é isso, fazer com que as pessoas não é entendam. Cumprir tabela, né? Isso, é realmente que esse instrumento seja realmente um instrumento que traga valor para o negócio. Traga valor, e para a família que vire também. uma cultura do negócio, né? E seguir as regras, né, que são colocadas e as expectativas, né? É exatamente isso. E também dentro dos desafios, né, que a gente vem falando da questão de sucessão e tudo mais, a gente vê muito essa questão, né, de ter a tradição dos fundadores e a parte de inovação, né, a parte mais arrojada de quem está vindo na segunda geração, né? Isso vocês veem muito dentro da empresa de vocês e ter não é um conflito, né, mas são ideias, né, às vezes diferentes, né? E como é que vocês têm trabalhado esses dois pontos? Na verdade, a nossa família, a gente até fez um trabalho quando estruturou o conselho de família, da família empresária, dos valores, e a gente é muito empreendedor. Na verdade, os nossos fundadores são muito empreendedores, eles são muito inquietos. Então, a gente não tem muito esse conflito no nosso caso. Acho que vem muita inovação ainda do próprio Paulo. Enfim, essa semana a gente estava numa discussão lá na empresa e falou, inovação. Eu falei, inovação tá com o Paulo, porque é ele que traz, né? Então, acho que a gente hoje tem uma visão muito parecida, né? Eu acho que essa inquietude deles, né? Esse empreendedorismo e sempre estar olhando para fora e para coisas diferentes, vem muito deles. Então, a gente não tem muito esse conflito geracional em termos de inovação e de... nesse tema, né? Talvez a gente tenha outros, mas nesse tema específico a gente acaba não tendo tanto, acho que até o contrário. Eles têm mais arrojo, mais vontade de correr risco, mais vontade de testar coisas novas, e a gente já olha mais um pouco da estrutura e do que precisa vir junto para aquilo acontecer. Bacana. Eu acho que inovação, né? O nosso negócio está passando por uma transição, né, energética, né? Mas a gente sempre teve uma postura assim de vanguarda, mas não sendo os pioneiros. Eu acho que olhando o que está acontecendo, né? Porque a inovação ela custa muito caro para os pioneiros, né? Tem que apostar muito, né? Então estar atento acho que é importante. E eu penso que esse papel, os jovens têm muito isso, né? Tem mais conexão com essa questão, principalmente da tecnologia, né? Então isso é muito bacana, poder ter a experiência com a jovialidade dos que estão chegando e é complementar, né, essa visão, né? Então até eu estava discutindo ontem com um ex-executivo, ele estava falando da experiência de uma pessoa que fica, por exemplo, quando vai amadurecendo, né? Então chega num momento que a experiência ajuda muito, né? A percepção e a tomada de decisão, né? Então acho que esse é o papel da primeira geração, ou do sucedido, né? Poder aconselhar, poder trazer a experiência para o jovem, né? Que está no dia a dia iniciando, ou está na jornada
da empresa. Ótimo. E é muito bacana nós aqui da região, né, vermos uma empresa como a de vocês no segmento de combustível ser referência e estar preocupada realmente nessa preparação de governança e tudo mais, de preparação de longevidade no negócio, né? E o que vocês falariam para quem ainda não começou a pensar numa parte de planejamento, de sucessão, seja empresa pequena, empresa grande, o que vocês falariam, deixariam de recado para quem ainda não pensou sobre isso? Então, na verdade, a governança é cumprir os combinados. E por menor que seja a empresa, né, começar com uma boa contabilidade, um bom DRE, já começa um caminho, né? Então, eu penso que todos têm que estar atentos, né, independente do tamanho da empresa, é importante combinar a jornada, né? Combinar com os sócios, com os herdeiros, né? O futuro da empresa, né? E a gente a gente entende que a governança cria valor para o negócio, né? Então, se eu puder deixar aqui um recado, é realmente para as pessoas pensarem nisso, né? Independente do tamanho da empresa, começarem a refletir sobre isso. É muito importante isso, sabe? As coisas ficam mais no dia a dia, assim, as coisas ficam mais fáceis de lidar, né? Quando tem um combinado, né? Quando tem a maturidade de cada empresa. Mas os que não começaram ainda, é importante começar a refletir, a pensar. E eu vejo assim, no nosso caso, a gente está aqui falando hoje com vocês, da MMD, no nosso caso, vocês foram bastante importantes em despertar esse interesse, despertar a ideia de ter um acordo, despertar a ideia de ter os fóruns de discussão, né? É bem importante. Aí a gente consegue separar. E Ana, o que você deixaria de recado, né? Uma frase ou uma palavra que representa a sucessão familiar que está acontecendo com vocês ali na empresa? Acho que uma frase, uma palavra vai ficar meio difícil, mas eu acho que uma parte muito chave é respeitar esses combinados, que nem o Paulo falou, agir de forma genuína, em prol do negócio, do bem coletivo. É muito importante essa construção de pontes, né? Que acho que aí a gente consegue realmente construir relações positivas, a confiança entre os membros da família, na empresa também, né? Com os colaboradores, a gente vê que a gente acredita muito, né, nessa relação de confiança. E o respeito à anterioridade, como eu falei, ao legado, à preservação de um legado, acho que vem muito em linha ao que a gente acredita e vem entendendo que faz sentido nesse processo. Tem muito desafio, acho que, como eu falei, é importante entender as motivações pessoais, querer entender se isso é genuíno também. E eu acho que uma das grandes motivações é esse preservar o legado, né? Uma história bacana de empreendedorismo, de trabalho. Então, a gente poder ter oportunidade de preservar e de dar continuidade é uma honra muito grande. Ótimo, muito bom mesmo. Bom, a gente deixa aqui o recado, né? Pode falar. Fernanda, se me permitir, né? Eu penso que um tema de extrema importância é o sucedido. Agora eu falo como sucedido, né? Às vezes as pessoas não fazem a sucessão porque não se organizaram financeiramente. Eu acho que é importante essa organização, né, pessoal, né? Poder ter, quando faz a passagem, né, do bastão, poder ter as suas questões financeiras organizadas, né? Eu acho que esse é um ponto importante, seja de previdência, seja enfim, para a pessoa poder, de certa forma, ter uma tranquilidade financeira no futuro. Eu acho que esse é um ponto importante que as pessoas devem começar a pensar muito cedo. Depois, quando eu chegar lá, como é que vai ser, né? Porque, assim, claro, tem as empresas, os dividendos, mas é importante ter isso organizado, né? Para dar uma tranquilidade, né? Eu sempre Exatamente. falo que eu tenho que preparar o sucessor, mas tenho que preparar o sucedido também, Perfeito, né? Para essa perfeito. passagem, né? Que ambos têm que estar tranquilos nessa passagem, ambos têm que ter a sua função, ainda que o sucedido, né, deixe o cargo lá, às vezes de CEO da empresa, mas ele vai ter uma função ainda, né? Perfeito. Então
ele preparar para essa nova função, para esse novo olhar dele, né, no negócio, né? Então é bem importante ter esses dois olhares, sim, né? É a segunda profissão, né, Fernanda? É a segunda profissão, exatamente. Então são muitos desafios, né? Isso. Mas eu acho que é bacana o que vocês trouxeram dessa questão da transparência, da comunicação aberta, né? Com todos os entes familiares, trazer eles para o sentido de conhecer o negócio, respeitar a vontade de cada um, né? Não querer forçar que entre no negócio ou alguma coisa nesse sentido, mas realmente respeitar, né? O respeito para quem veio e quem está vindo, né? Esses dois olhares, né? Muito bacana. Eu agradeço muito, Paulo, agradeço muito, Ana, por terem participado desse bate-papo. Tenho certeza que quem está nos escutando vai levar muito conhecimento, muita informação bacana para levar consigo, né? E gostaria de deixar o recado para que nossos espectadores continuem nos seguindo nas redes sociais e continuem assistindo nossos episódios no MMDcast.